E a grande novidade do dia é que o Framer acabou de trazer um novo estilo de animação para dentro do nosso painel de effects. Todos aqueles estilos de animações que a gente já estava acostumado, Appear, Scroll Animation, eles ainda se mantiveram e eles trouxeram uma nova funcionalidade de animação text. Então, resumindo, a gente consegue aplicar animações em texto. Então, por exemplo, o texto aparecendo em blur, vários estilos de animação pros seus textos que você pode combar, por exemplo, ainda com Appear. Então, o elemento aparece, depois o texto dá aquela animada e que deixa suas interfaces muito mais dinâmicas e principalmente eleva o nível dos seus projetos. Então, sem mais delongas, vem comigo que eu quero te mostrar essa nova animação na prática. Eu já preparei um mini projetinho aqui, fake, só pra gente poder explorar esse novo estilo de animação. E como que funciona? Se a gente selecionar, então imagina que a gente quer criar agora uma nova animação para essa interface. Se a gente selecionar componentes, então qualquer um componente aqui, ó, sem ser textos, o painel de effects ele se mantém o mesmo, tá? Então você vai ter o Appear, Hover, Press, Loop, Drag, da mesma forma. Só que se a gente selecionar um texto específico, então agora eu clico no meu elemento texto, e se eu clicar no meu painel de effects aqui agora, uma nova animação surge, que é a animação de texto mesmo em si. Então, ó, se eu aplico ela, olha que legal, ele já me traz aqui, se você ficar clicando, você consegue visualizar como que ela tá acontecendo. E você ainda pode mostrar, ó, você quer o trigger, que é ela on appear, então ela vai aparecer na hora, ou só quando a layer estiver sendo visualizada, ou só quando a seção estiver sendo visualizada. No nosso caso, como é a primeira seção, tô colocando on appear. E você vai ter vários presets. O blur, tá vendo? Ele vai dar um estilozinho de blur, você consegue ver. A gente vai ter o flip, ó, tá vendo que ele dá essa flipada mesmo, meio que rotaciona. A gente vai ter o shake. Cara, o shake ele lembra tipo que acabou de pousar, então eles dão esse tremeliquezinho. O shoot, que é essa animação que eu gosto, acho ela muito legal. O rotate, que ela vai meio que rotacionando, tá vendo? Tudo meio que vindo de uma rotação. O scale, aqui como ele é muito rápido, né? Mas ele basicamente ele começa, por exemplo, pequeno e finaliza grande, ou grande e finaliza pequeno. E o stagger, que é dessa forma aqui. Além disso, vou começar com a estilo blur, que eu acho que é a que vem por pré-default, né? Padrão. E aí você pode selecionar o seguinte. Você quer que seja para cada caractere, tá vendo? Para cada um dos seus caracteres. Ou você quer para a palavra inteira, tá vendo? Então, palavras inteiras. Ou linhas inteiras. Ou por elementos, tá? No caso, o que eu acho mais legal é de vir caractere por caractere sendo animado. E aí você pode também trabalhar toda a parte de transição, então como que ela começa, da mesma forma que você tem dentro das suas outras animações. Então, a opacidade dela começa já de alguma forma, zero de opacidade. O scale dela começa como o blur, então imagina, se eu começo com 0 de blur, então não teria nenhum blur. Ou ele vai para 10 de blur. Rotação, efeito 3D, então tudo que você tem. E ainda o seu painel de transição. Então, ó, a gente pode transicionar, pode trabalhar o tempo que vai demorar, o delay de entrada. E aí, se a gente der um play no nosso interface, olha que sensacional. Vou dar um reload, ó, o seu banco digital na palma da sua mão. Pronto, e agora que a gente já fez a animação, a gente pode fazer um teste. Algo que sempre acontece quando a gente encaixa as animações é tomar cuidado para ele não ficar quebrado, tá vendo? Ó, digital. E aí ele vai querer trazer, ó, porque ele, como você está animando caractere por caractere, pode ser que aconteça isso. Por exemplo, se a gente der um play, mais uma vez o digital quebrado, só que se a gente removesse essa animação, tá? O que aconteceria? Ele tá certinho aqui, entendeu? Então, sempre é bom. Agora, se a gente coloca por palavra, tá vendo? Ele já funcionaria, então não daria aquele break que a gente teria no digital. Então, sempre toma cuidado quando você estiver fazendo as animações por caractere, tá? E aí é isso, você consegue fazer todas essas animações. A mesma coisa que a gente consegue, ó, de copiar um efeito, a gente consegue aplicar para os demais. Então, ó, paste, eu poderia colocar em todos eles aqui que a gente tem, ó. Claro que não vai ficar muito legal, mas além disso eu ainda conseguiria vir agora aplicando o delay maior em cada um. Então, por exemplo, esse aqui, ó, vou colocar um delay de 0,2, esse aqui de 0,4, esse aqui de 0,6
e esse aqui de 0,8, por exemplo, ó. Aí entra esse, depois entra os demais, tá vendo, ó? Então, pode ser uma animação, tudo isso é uma animação só de texto, então olha como que fica legal. Além disso, a gente poderia trabalhar, por exemplo, um chatzinho, então imagina que você está criando algum estilo de chat, que esse chat ele vai aparecendo tempos após tempos. Como assim, Cássio? Então, imagina que a gente quer fazer aqui, ó, venha, estamos esperando por você. Aí a gente pode aplicar, ó, colocar aqui, por exemplo, a nossa tipografia Amunrup. Posso vir dar um add stack. E aí imagina que a gente está criando agora, ó, um cardzinho. Vou deixar aqui fit conteúdo. E aqui é como se fosse um chatzinho que a gente está criando, tá? Vou colocar até aqui, ó, chat. Vou deixar mais ou menos a opacidade de uns 5%. Vamos ativar agora um filtro de background blur também para ficar mais legal. Vou colocar, ó, uma bordinha com mais ou menos uns 10% de opacidade. E ainda beleza. Agora que a gente já tem esse chat, eu posso vir aqui, ó, na minha imagem pra gente poder colocar ela. Vou deixar mais ou menos uns... Vamos vir trabalhando aqui, ó. Imagina que vai ter o chatzinho aqui. Deixa eu só configurar esse textinho para ele ficar bonitinho. E aí imagina que é um chat meio que flutuante mesmo, tá? Se a gente tivesse uma interface um pouquinho maior, só para poder visualizar mais fácil. Então, ó, a gente teria esse chat. Poderia duplicar mais uma vez, ó. E aí a gente coloca mais um aqui. Venha, estamos esperando por você. Opa! Parece que para entrar basta clicar em teste grátis. Estou fazendo um exemplo nada a ver, tá? Só fingindo que a gente tem um estilo de chatzinho aqui dentro da nossa interface para tornar ela um pouco mais divertida. Aqui a gente ainda poderia, ó, trazer um pouquinho mais roxinho para entrar um pouco mais dentro da nossa interface também. Dá para brincar de várias formas, tá? Aí agora, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma animação de appear no card. Então, por exemplo, esse card aqui, ele vai aparecer... Vou colocar aqui, ó, que a animação vai demorar uns 0,6 milésimos. E ele vai aparecer depois de 1 segundo, tá? Só para fazer sentido. E o texto, depois que ele aparecer, eu vou vir aqui, ó, e fazer uma animação de texto mesmo com o nosso blur. Legal? Aí a gente poderia copiar essas animações, colocar nesse nosso outro card, ó. Eu vou aumentar o delay dele para uns 1.4. E aqui a mesma animação de texto eu também poderia colocar para esse, para parecer um chat que as pessoas estão conversando. Então, ó, se eu der um play, entrou, e ela entrou, tá vendo? Só que aqui ela tá entrando bem rapidinho. A gente poderia segurar um pouco mais essa animação do texto em si, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. A gente pode segurar um pouquinho mais de tempo para ela. E ó, aqui elas ainda começaram muito juntas, né? Ó, e aqui a gente aumentou muito o tempo de delay. Cada um que você mexe aqui no delay, ela acaba impactando muito. Então eu vou reduzir. E esse delay eu vou aumentar desse card aqui, ó. Eu vou deixar ele demorar um pouquinho mais para entrar. Então vamos ver o que vai acontecer. Então entrou, aí começou a digitar. Posso aumentar mais esse delay para virar realmente um chat de conversa. Então, vou reduzir um pouquinho esse delay aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E agora, ó, parece que ele está meio que digitando. A gente poderia vir fazendo várias animações, mas essa é a nova animação que o Framer trouxe, que é essas animações aplicadas em texto. Então, cara, às vezes você pode criar um componente e esse componente se anima os textos dentro dele. E aí sempre nas suas interfaces, você quer trazer um celular que tem uma interface com texto. Você anima os textos dentro dessa interface para ficar mais legal. Você consegue fazer isso aqui, ó, não só em Appear, mas também Layer in View. Então a layer vai aparecendo e aí vai surgindo os cards. Então imagina como que fica
legal isso. Depois que aparece, a animação de texto vai surgindo. Então, dá pra brincar de diversas formas para tornar isso aqui cada vez mais interessante, tá? Aqui a gente ainda poderia aumentar mais um pouquinho o delay. Eu reduziria também esse delay daqui. Então, ó, eu tenho que aumentar o delay do texto, né? Senão ele já vai... Acho que tem que estar em 2 também. Pronto. Olha que perfeito. Cara, fica muito legal. E é isso. Agora eu vou só mudar aqui os estilos de animação para vocês poderem ver. Então, ó, a gente tem o Blur, que é essa animação aqui. A gente tem a animação Flip, que seria essa aqui, ó. A gente teria o estilo de animação Shake, que é essa aqui, ó. Que ela já meio que começa junto. A Shoot, que ela vai, ó. Sempre tem que tomar cuidado com esses tipos de animação, tá, galera? Isso aqui é legal, é divertido, mas tem um momento certo. Às vezes é só em um cardzinho, só em alguma coisa, pra não chamar tanta atenção do usuário. Você tem que sempre pensar que você tem que guiar o seu usuário, que essa animação tenha que fazer sentido, tá? Além de não deixar seu projeto sobrecarregado. A de Scale também. O legal é que todas essas aqui, ó, você colocou a animação de Scale, aí, resumindo, ele vai pro Scale 2. Resumindo, ele começa com o Scale 2 e termina com o padrão. Eu poderia fazer o contrário, ó. Eu poderia falar que ele começa pituquinha e vai ficar grandão, ó. Tá vendo? Ó, ele vai meio que começa pequeno e fica grande. Então, você pode fazer da forma que você quiser, tá? O legal do custom é esse. Depois que você customizou, você pode mexer em blur, você pode mexer em rotação, pode mexer até em efeito 3D, ó. Então, por exemplo, eu quero que ele entre meio virado. Olha, ele entra meio virado. Então, tem várias formas muito legais que você pode aplicar nos seus textos, nas suas interfaces, nos seus componentes, tudo para tornar muito mais dinâmico. É isso, você chegou até aqui, não deixa de, principalmente, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar aquele gostei para fortalecer o nosso canal e principalmente, se você quer aprender muito mais sobre Framer, quer se tornar um profissional desde o zero até o avançado, a gente tem a nossa formação Framer Skills, além dos nossos workshops que estão sempre rolando. Então acessa o link na descrição que eu te espero na nossa comunidade. É isso, valeu e até o próximo vídeo.